Olá, galera da autonomia! Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2 da minissérie de 4 capítulos sobre o movimento. Ontem eu falei sobre a diferença entre exercício físico e atividade física, o papel da interleucina 6, que é uma resposta anti-inflamatória do nosso corpo, que vem também do exercício, que é importante isso para a nossa saúde. E hoje eu vou falar sobre a regra dos 10.000 passos. O que é isso? De onde saiu? Existem estudos que mostram que a gente precisa ter 10.000 passos por dia para poder ter uma boa saúde, isso tem relação com bons marcadores ali de metabolismo. Tudo isso, por que se escolheu a caminhada, né? Se a gente for pensar, e tem um estudo também que mostra isso, que o bipedismo, a gente desenvolveu o bipedismo juntamente com o aumento também do nosso cérebro, a gente vê a importância da caminhada para os seres humanos. Então, esses pesquisadores que pensaram sobre estudar a caminhada e a relação disso com a nossa saúde, se basearam nisso também, da importância da marcha para um movimento humano. Então, além disso, a gente pensa que a caminhada ela faz parte da vida das pessoas, então o foco seria mais no comportamento. Então eu não estou falando para essa pessoa ir para uma academia, não estou falando para ela ir fazer um esporte, estou falando que aquilo que faz parte da vida dela pode ser algo que ajude a potencializar a saúde dela, que é mais ou menos o que eu falava ontem. Eu falava sobre a gente se mexer e não necessariamente a gente ir para uma academia. Só que hoje eu vou ser um pouquinho mais exigente. Então se você estava ontem achando o máximo que poderia só passear com o cachorro, subir uma meia dúzia de escada para ficar bem, você está enganado, você tem que fazer um pouco mais do que isso. Então, baseado nos estudos da Catherine Locke, tá, que publicou em 2004 na Sports Medicine, esse estudo que fala da importância dos 10.000 passos, então a gente sabe que a gente precisa se movimentar mais do que aquilo que eu falei ontem. Então, cada dia eu vou exigir mais de vocês, gente, lamento, é isso aí. Então, 10.000 passos. A autora, ela chega a uma conclusão, né, em cima de alguns estudos também, que entre 6 e 7.000 passos seria um nível já legal, a partir dos 7.000, na verdade. E que abaixo dos 6.000 já seria talvez um nível já de sedentarismo. Mas tem várias diretrizes quanto a isso em vários estados, em várias universidades. Então, a gente chega à conclusão, ela chega à conclusão de que os 10.000 seria um nível bem bom, mas que a partir de 7.000 já tem bons resultados, principalmente se tu estava fazendo 2 e passa para 7. Então tudo é a questão de onde tu está partindo, né? Então ela fala, por exemplo, desse estudo com mulheres hipertensas, em que as mulheres tinham poucos 1.000 passos por dia, elas tinham em torno de 3, 4.000 passos por dia, e elas foram colocadas em um programa de 24 semanas, em que elas faziam 9.700, uma média de 9.700 passos por dia. E elas tiveram uma super redução na pressão arterial depois dessas 24 semanas. Então eu estou falando só da pessoa aumentar o número de passos por dia para diminuir a pressão arterial. Olha que legal isso, e olha que legal se a gente pensar que não é uma coisa tão difícil. E aí, a gente também tem que entender, né, que eu estou falando de um estudo. Todos os estudos são muito legais, mas todos os estudos têm limitações. Então, essa é uma regra que pode não se aplicar a todo mundo. Se a gente for pensar que existia aquela regra dos 30 minutos por dia, né, que era do Colégio Americano de Ciência do Esporte, da própria OMS, talvez isso mude um pouco, porque os 10.000 passos vem para dizer que a gente precisa fazer um pouquinho mais do que aqueles 30 minutos por dia. Na maioria das vezes, em 30 minutos a gente não faz 10.000 passos. Mas isso também pode ser uma das limitações desse estudo aqui. Por quê? Porque tem pessoas que ou não podem caminhar, por exemplo, que fazem outras atividades. Imagina uma pessoa que é cadeirante, que faz movimento com os braços. Então isso também deve ser considerado. Inclusive a própria autora, Catherine Locke, ela fala sobre essas limitações, ela fala sobre outras coisas, por exemplo, pessoas que nadam. Será que essas pessoas não caminham 10.000 passos por dia, mas elas nadam muito por dia? Será que elas também não vão ter uma boa saúde? Então fica pra gente pensar também. Que não, a gente tem uma regra, a gente tem uma diretriz mais ou menos dos 10.000 passos, mas não quer dizer que todas as pessoas do mundo consigam cumprir esses 10.000, e se elas não cumprirem, não quer dizer que elas não tenham saúde. Mas vamos pensar nisso como mais ou menos uma base. Então, uma dica legal, se você tem um aplicativo no celular, ou se você tem um relógio que conta passos, é legal começar a dar uma olhadinha, ver quantos passos por dia você está fazendo. A gente sempre tem que tentar aumentar, então pensa que você está fazendo uns 2.000, digamos, hoje, né? Digamos que tu passa o dia inteiro sentado.
Que tal tentar aumentar para a próxima semana 1000 por dia? 1000 passos por dia vão ser, de repente, uns 2 lances de escada que tu vai subir a mais por dia. Enfim, tem que testar com aplicativos, né? E tem tecnologia para isso, para ver isso. Então, a minha dica é, tenta focar nisso, tenta focar no comportamento, que é a ideia de toda essa história dos 10 mil passos e a gente pensar no comportamento humano. Não é pensar apenas em gasto calórico, não é pensar apenas em exercício sistematizado, pré-estabelecido. É pensar que os simples movimentos da nossa vida podem nos trazer uma melhor saúde, porque, afinal, antigamente, nos primórdios da humanidade, era assim que os seres humanos faziam. Eles não tinham espaços predestinados para fazer exercícios, eles faziam atividade física, e isso fazia com que eles fossem saudáveis. A gente vive num mundo completamente diferente hoje, eu sei, estou ciente disso, mas ainda assim é legal a gente tentar pensar nisso, tentar pensar na importância dessas pequenas coisas para melhorar a nossa saúde. Então, foi nosso segundo capítulo. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre treinamento funcional, sobre as atividades da vida diária em relação disso com as funções das nossas articulações e aí vou focar mais em exercício físico mesmo, não tanto em atividade física. Sempre tenham em mente que a nossa ideia é falar de saúde, é pensar na saúde como um todo, é realmente ampliar o entendimento de saúde. Então, não é limitar. Quando eu falo que para ter saúde tem que fazer uma coisa, eu estou limitando. Quando eu abro o leque, eu estou te dando muitas possibilidades para tu pensar como é que é a tua saúde, como é que pode ser para ti. Não só com relação ao movimento, mas com relação à alimentação, à blindagem social, a todas as outras coisas que a gente falou antes, a mente, enfim, a garra, né? Então pensa nisso tudo que eu falei, de acordo com a tua rotina, de acordo com as tuas capacidades físicas. E pensa que tu também pode desafiar os teus limites, tu pode ir além, quem sabe sim, fazer os 10 mil passos por dia. Por que não? Então, fiquem ligados que amanhã a gente tem mais. Valeu!